E ele vai dizer que é um probleminha? Professor, eu tenho muitos amigos progressistas que dizem assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Foi essa frase motivacional. Não serás julgado pelas tuas intenções, mas pelas tuas ações. Parigiani, é o seguinte, já que ele fala do dólar sobe, ele vai falar do arroz e feijão vai subir, será que depois que ele sair da presidência ele vai fazer palestra no Boston Medical Group? Excelente pergunta, né? Mas na minha opinião, Pavi, o comentário dela me trouxe uma reflexão, né? A gente fala muito, a esquerda, quando vai fazer economia, só faz nhaca. Eu vi um dos melhores momentos financeiros do nosso Brasil na mão do Fernando Henrique, que enganou muita gente que achava que ele era direita. Ele era um cara de esquerda, só que ele era de uma esquerda não sindicalizada. Né? É que aquela época só tinha essa polarização. Não tinha. Tinha os coronel de cueca suja, os coronel de cueca limpa e o povo do Lula. Então. Aí o problema é que vem essa esquerda sindicalizada na sucessão do Fernando Henrique, que aliás, temos que lembrar aqui, acho que já deve ter dito ontem no programa, 30 anos do Plano Real, que é a nossa moeda. Para quem não se lembra do que era a nossa moeda antes, era pior que um peso argentino. A gente andava com um maço de dinheiro na carteira para comprar um doce na esquina. Né? Então o real foi uma boa sacada, criticado demais pelo Lula, o Plano Real, para quem não se lembra, né? Ele achava que não ia dar certo, então isso prova que, na verdade, vou ser ousado no meu comentário, hein? O Lula não entende nada de economia. O primeiro governo dele foi bom porque ele pegou uma Ferrari andando, se é que a gente pode comparar o nosso país a uma Ferrari, das mãos do Fernando Henrique, que tinha acabado de virar a moeda. Era um cadetinho zero. Era um cadetinho, né? Era um cadetinho Na época o cadete zero. era um bom carro. Então é isso. E aí o nosso real cada vez que ele abre a boca, o Romário teve uma frase impactante em relação ao Pelé, que Deus o tenha, né? Saudoso Romário, hein? De boca... Saudoso Romário. Pelé. Matou o Romário? Uma coisa. Não, segundo o Romário, ele perde pro Pelé e pro Messi. O resto tá tudo igual. Ele é o Mbappé, o Messi, tá tudo igual. E o Pelé de boca fechada era um poeta. E o Lula a mesma coisa, porque quando ele abre a boca, nosso real vai pro saco. Vou defender o Pelé. Quem não se lembra dele cantando ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC. Professor, você quer falar de economia ainda? Então nós já vamos entrar com um assunto de economia e o senhor economize, não economize no comentário, porque o ministro da Fazenda, Fernandinho Haddad, disse ontem, depois da reunião, que após a reunião é ótimo, né? Após a reunião no quê? Né? Que o presidente Lula determinou que seja cumprido o arcabouço fiscal. Além disso, Haddad também anunciou o corte de 25,9 bilhões de reais em despesas obrigatórias em 2025. Ou seja, 16,9 bilhões para a Lei Rouanet, né? E vamos cortar 25,9 bilhões, né? É menos da metade em despesas obrigatórias. Segundo o ministro, esses valores correspondem a um pente fino que o governo federal fez nos últimos meses para identificar benefícios e programas sociais que poderiam ser cortados. Eu vou começar só pegando um elemento do que o Thiago falou não aqui. Não precisa avisar, isso quebra o clima, faz de conta que é a mesma coisa. Mas foi uma coisa muito legal, quando você falou da inflação daquela época, eu vivi aquele momento em que nós íamos para o supermercado e nós procurávamos o indivíduo que ficava colocando os preços, aquela maquininha dos preços. Por quê? Porque nós corríamos para comprar ou pegar o produto no final do passe que ele dava. Por exemplo, ele começava num determinado ponto, todo mundo corria para pegar o produto no outro. Por quê? Antes de chegar o novo preço. Isso era infração de meia hora, 30 minutos, 20 minutos, seja o que fosse. Era assim. Isso foi o que trouxe de novidade. Quando você falou do Fernando Henrique, olha que coisa curiosa. Para mim, o Fernando Henrique, qual foi a razão pela qual ele teve tanta notoriedade? É exatamente isso. Ele é de esquerda, o Fernando Henrique. Sempre foi de esquerda. Por que ele teve tanta notoriedade? Porque na época em que ele governou, existia uma tal de terceira via que era lançada por um sociólogo chamado Anthony Giddens. O que o Giddens dizia? Nós temos que manter os sonhos do socialismo, nós de esquerda, com métodos do capitalismo, dos liberais, para nós tentarmos de alguma maneira produzir riqueza, e vem o Estado para dividir essa riqueza que nós não impedimos de ser produzida pelos capitalistas, o que é uma contradição e gera Lula.
Porque o que o Fernando Henrique gerou foi Lula. Sim. Convenhamos? Ele ficou 8 anos, depois veio Lula. Essa é a grande questão. Porque para nós, quando a gente olha, esse foi o resultado do processo do que o Fernando Henrique fez, porque ele era de esquerda, sempre foi de esquerda, ponto. Tanto que eles tinham vergonha de dizer que eles eram marxistas lá na Universidade de São Paulo. Sabe como é que eles falavam para dizer que eles eram uma esquerda que limpinha? Nós somos marxólogos. O que é marxólogo? É o cara que estuda Marx para tentar entender se o Marx se adapta à realidade contemporânea. E aplicavam as mesmas porcarias, queira ou não queira. E um janjólogo é o quê? O janjólogo. O janjólogo. Quem é janjólogo? O Ciro falou do jangismo. Porque o jangismo... temos os janjólogos. O jangismo é a ideia de que o Lula não pensa mais. Quem está pensando por ele é a Janja, que não entende, por mais que seja socióloga, não entende sociologia e não entende economia, mas opina com base à preservação do poder do seu grupo. É isso que o Ciro estava querendo dizer, apesar de eu não ser eleitor do Ciro e não ter nenhum relacionamento mais afetivo com ele. Mas era o que ele queria dizer. Ela é socióloga. Ela entende muito de social. Mas o mais provável é que seja isso. Tem vários tipos de sociologia. Uma delas é viver no social. Mas quando você trouxe a questão do Haddad, do que o Haddad falou dos cortes, sabe qual é a razão pela qual o Haddad está falando isso? Não. Que ele quer acenar para o mercado aquilo que é a exigência do mercado, que haverá responsabilidade fiscal. Só isso. Então ele veio com essa ladainha dizendo, nós cortaremos mesmo que seja necessário, contrariando o que o Lula falou, que cortar não estava no plano dele, que tinha que arrecadar mais, razão pela qual cria-se impostos. Mas o Haddad precisa acenar para o mercado. Por quê? Porque o mercado está dizendo, se continuar nessa esculhambação, vocês falam que continuam gastando, mas não vão cortar, nós não vamos mais fazer investimentos e nós vamos tirar o nosso dinheiro daqui. Porque o mercado trabalha assim. Esses cortes vão ser sentidos na CUT? É possível, né? Também é um item importante, né? Cuidar da CUTES. Olha, o que tem de CUTES... Não é CUTES, é Central Única do Trabalhador. É verdade. Me confundi. Olha, Pavio, sobre essas falas do Haddad, o que me chama a atenção é a distância, né, do discurso para a realidade. No papel e com a fala do ministro é tudo muito bom, é tudo muito virtuoso. Olha, o governo pretende cortar quase 26 bilhões de reais em despesas obrigatórias, um pente fino nos gastos dos últimos meses, encontrar os excessos para serem cortados. Tudo isso é muito positivo. O grande problema é que o governo vai na direção contrária. Está inchando os gastos. Na transição já derrubou o teto de gastos, fez com que fosse aprovado o arcabouço fiscal, tudo contribuindo para a piora das contas públicas. A esplanada dos ministérios foi turbinada, saímos de 23 para 38, agora já são 39 ministérios do governo. Qual foi o último criado? O dos portos e aeroportos, do empreendedorismo, né? Que eles fundiram para acomodar o Fufuca no esporte, teve uma manobra, né? Entra, né? Ele fez tem um ministério emergencial, o do Pimenta. Não, mas aquele é o governador biônico, né? Mas tem status de indicado ministério. por quem? Ele tem status de ministério. Exatamente. Não foi liberado dinheiro para o Estado, mas para isso foi. Então, por mais que o Haddad declare tudo isso para tentar acalmar o mercado, e pode até conseguir pontualmente provocar essa baixa no dólar, o governo vai na direção contrária de tudo isso. A prática está muito distante do discurso. Tudo que o governo está fazendo vai na contramão disso, ampliando ministérios para acomodar aliados, promovendo mudanças no arcabouço fiscal para tirar qualquer tipo de amarra aos gastos públicos. Teve uma manobra mais recente que é, para mim, vergonhosa, aquela da conta de luz. A gente falou disso aqui no programa, a tentativa de empurrar para o consumidor brasileiro na conta de luz o prejuízo que vai ter a empresa dos irmãos Batista, que adquiriu uma série de usinas hidrelétricas quebradas que estavam tomando calote da distribuidora de energia do Amazonas, e aí, numa canetada... Vamos colocar aqui fake news. É? O ministro de Minas e Energia falou que é mera coincidência. É verdade. Foi coincidência. Também importante. Foi sem querer querendo que a MP foi aprovada. É verdade. O governo teve essa infelicidade. Vou corrigir então. O governo sem querer querendo. Teve uma infelicidade porque logo depois da venda dessas usinas... Coisou. Deu na mesma semana que o governo repassou essas usinas quebradas para a empresa dos irmãos Batista, e aí veio uma medida provisória que transfere esse prejuízo para a conta de luz dos brasileiros. Esses 150 bilhões vão ser pagos pelo consumidor brasileiro. Então, por mais que o ministro diga tudo isso, pode até provocar uma calmaria temporária, mas o que importa é que o brasileiro não se esqueça de que o projeto não é esse. Nunca se esqueça que desse mundo... Agora, o Lula, como bom velhinho, não se esquece de ninguém.
seja vivo ou seja morto, a comissão sempre vem. O presidente Lula Lelé decidiu recriar, mas de novo, gente, não cansam disso aí. Eu não aguento, mas foi na Dilma, agora de novo. Ele decidiu recriar a comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos na ditadura. Tá? Na ditadura. Não, mas peraí. A comissão foi... Não era na ditadura. Na ditadura, no regime militar de 64. A comissão que foi criada na Dilma foi extinta a comissão em 2022, durante o governo do Jair Bolsonaro, e agora ele quer recriar a comissão. Comissão do quê? Pode subir isso aí. Foi recriar. Essa era uma promessa, pode subir, de campanha do petista. A retomada do trabalho da comissão era defendida pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, que quando não fala peida, mesmo com o receio de criar novos atritos dos militares com o governo federal. Lula dispensou da comissão 4 integrantes ligados ao governo anterior e nomeou novas pessoas ao grupo. Olha só que beleza! O regime acabou quando? 84, 85? 85 faz o quê? 40 anos para fazer isso aí. Ele vai reabrir a comissão. Vai abrir a comissão. Tá dentro da eu vou falar, não vou falar nada, eu vou deixar o número de like empatar com o número de pessoas assistindo ao vivo, e aí eu volto para comentar essa coisinha com vocês. Ele voltou, a comissão voltou novamente, partiu daqui tão contente, porque agora quer voltar. Recriou a comissão dos mortos e desaparecidos políticos, hein, professor Marcelo Suano? Por que ele não cria o Brasil? Estatística, tá? É estatística. Culpem as estatísticas. De cada 10 homicídios, apenas 3 têm um desfecho judicial. Se no Brasil tem 100 homicídios por ano, 30 são solucionados. Se tem 1.000, é muito pouco. É muito pouco. Para que criar uma comissão enquanto tem tanta gente morrendo no país? Pavinato, eu vou ser muito direto e vou tentar, de alguma forma, não trazer problemas, mas vamos lá. Isso não é à toa. Ele fez uma promessa de campanha, mas essa promessa de campanha ela é irrelevante diante da estratégia que é usada. A picanha. Não, a promessa de campanha dele é que ele iria reativar essa comissão, sei lá o que é o nome, em busca ou para identificação de mortos desaparecidos. Porque ele não cumpriu nem a picanha, nem a transparência, nem fedeu o Moro. Mas aí é que a gente pergunta por qual razão ele quer cumprir isso. Está dentro de uma estratégia. Ora, faz muitos anos, antes do governo do PT entrar no governo pela primeira vez, não vou contar toda a história, não vou contar toda a estratégia, mas eu ouvi de um indivíduo que ele dizia assim: sempre que houver uma tensão ou questionamento for sólido, o que significa questionamento for sólido? É que há elementos concretos para mostrar que são incompetentes, são incapazes, estão fazendo tudo errado e podem ser afastados. Nós desentocaremos ossos. Por qual razão? Você vai e traz problemas que referem a 64, que problemas que já poderiam já ter sido resolvidos ou com uma grande participação de toda a sociedade, de todos os segmentos, inclusive daqueles que participaram de 64 e estiveram do lado do governo de então. Mas por qual razão isso é feito? É uma maneira de colocar na reativa ou em silêncio quaisquer instituições, entidades ou personalidades que possam, de alguma forma, manifestar o seu descontentamento em relação ao que está. Aí eles ficam reativos e passam o tempo inteiro esperando para ver o que será desentocado junto com esses mortos ou com esses ossos. Faz parte da estratégia. É interessante também que quando você observa, você diz assim, mas espera aí,
Onde é que vai achar osso 40 anos depois? Tem um cemitério de Perus, alguma coisa assim, que foi localizado, que ali havia a possibilidade de serem indivíduos que desapareceram durante o período que vai de 64 Perus. até Perus, eu acho Perus. que é. Acho que é Perus, é Perus, é Perus, né? 64. Mas Perus, 64. Que maravilha. É como se em Perus não tivesse nada. Que maravilha você está falando isso, mas olha que coisa importante para nós. Como se não tivesse vendedor de cocada em Perus. Ou seja, que ossos mais recentes podem estar por ali. Mas tudo bem. Qual é a grande jogada que tem? Tentar colocar o período de 64 como se fosse uma obra de arte de 200 anjos que caíram do céu. Eles esquecem que aquilo foi uma contra-revolução, que havia uma revolução que estava sendo preparada. Se alguém tiver dúvida, por favor, consulte Eduardo Jorge, consulte Fernando Gabeira. E eles podem, e vários outros que assumiram que em nenhum momento eles estiveram a favor da democracia. Eles queriam se contrapor àquele regime que foi implantado em 64 para impor uma ditadura. E aquele regime que foi implantado em 64, ele foi uma contra-revolução. Ele não foi uma revolução, veio a pedido do povo. O povo que estava assustado com as medidas que estavam sendo implantadas. Mais um detalhe. Por que eles fazem isso? Porque eles têm o hábito de dizer que esses que estão aí no governo foram os caras que restauraram a democracia. Mentira! Quem restaurou a democracia no Brasil foi um conjunto composto por militares e civis que fizeram um planejamento de redemocratização lenta, gradual e segura para acalmar todos os ambientes que poderiam radicalizar, seja de que forma fosse, à direita ou à esquerda. Mesmo porque, até mesmo o AI-5, que eu repudio, digo aqui de barato, foi uma reação a quase 2 dezenas de atentados terroristas que aconteceram no Brasil, que produziram mortes. Mortes do lado da população, mortes do lado daqueles que estavam no governo. Deixando claro que logo depois da assunção de Sua Excelência, o então presidente Castelo Branco, havia um planejamento de fazer automática e rapidamente um processo de redemocratização, tanto que eles convidaram um cara chamado Samuel Huntington para vir aqui no Brasil tratar das suas teses de redemocratização de regimes que tinham sido implantados em resposta a tentativas de golpe de Estado da esquerda. Era um processo de redemocratização. Antes da década de 70 já era para ter sido redemocratizado. Estava no planejamento dos militares. E aí começaram os atentados terroristas. O que eles fazem? Eles tentam, de todas as formas, colocar na reativa e calados todos aqueles que, neste momento, possam estar querendo se contrapor ao governo atual diante de todos os abusos que ele tem cometido e os erros administrativos. Eles vão procurar os corpos de quem, por exemplo, o grupinho da Dilma matou? Foi no ponto que eu queria complementar. Se é para fazer uma identificação, uma verificação de todos os corpos, se houve 476 pessoas desaparecidas no período do regime ao lado da esquerda, que esse é o número que se apresenta, aproximadamente isso, uma morte já é o suficiente para causar indignação. Mas são 476. Não vou comparar com os regimes comunistas. O que eu vou comparar é, pelo menos, quase 200 desapareceram por ações da esquerda. Sejam por justiçamentos, seja por atos terroristas. Peguem o livro do Fernando Gabeira e lá ele deixa muito claro no livro dele que eles iam torturar o embaixador americano. Ou seja, tudo é acusado de um lado. Voltando, olha que coisa interessante. Nós estamos debatendo esse tipo de ação, desvia a atenção daquilo que é o essencial. Por que eu quis levar adiante? Porque o que é essencial é as bobagens que esse governo está fazendo, que está quebrando o Brasil. Ao trazer temas como esse, o que ele vai produzir? Em princípio, calar a boca de toda a caserna. Por qual razão? Porque a caserna se sente indignada. Caserna são os militares. Indignados quando ofendem a sua honra, dizendo que aquilo foi por um ato deliberado dos militares. Não foi. Foi um processo político que foi se desenvolvendo, se transformando, se adaptando. Tanto que o grande construtor da democracia no Brasil são 2 nomes em especial: Ernesto Geisel e Golbery de Couto Silva. Esses foram os grandes reconstrutores da democracia no Brasil. E enfrentaram, inclusive, o lado mais incisivo dos militares. Foi uma tentativa de golpe em 77 que foi dado por quem? O general Frota. Sabe quem é o general Frota? O tio-avô do Alexandre Frota. Mentira! Não me conta, é verdade. Ele segurou.
Eles dois seguraram o golpe que ia ser dado no Ernesto Geisel, tá que de tentou brinks manter comigo. o processo de redemocratização. Então esses caras vêm querer fazer isso é palhaçada e é uma tentativa estratégica de calar toda a direita nesse momento. Você sabe que eu vi esses dias na página do Felipe Campos, um beijo pro Felipe Campos, faz tempo que eu não vejo o Felipe, eu vi que o Frota queria pegar o bombeiro da Eliana. Eu vi esse post. Você viu? Foi o Felipe que postou. Foi o Felipe que postou. Quer apagar o fogo do bombeiro. Quer apagar o fogo do bombeiro da Eliana. Ai, meu Deus do céu. Pra você ver, né? O que é o tempo, hein, professor? O que é um tempo. Agora, o Geise Arruda. Geise Arruda da Unip. Vamos lá. Unip, bem lembrado. Não, quem conhece não esquece. Jamais. Em Minas Gerais. No Brasil também, nós temos muito estupro. E as maiores vítimas não são mulheres, são meninas, crianças. Os casos de estupro no Brasil já são subnotificados. Acredita-se que um pouco mais de 10% dos estupros ocorridos chegam à autoridade policial, que muita gente tem vergonha, não quer fazer, porque é um parente, etc. Desses 10% que são notificados, apenas 1% leva à cadeia o estuprador. 1%. 1%. Ao invés de esse governo que está preocupado, fazendo fake news, falando que a pele do aborto é a pele do estupro, gastar montando esta comichão, porque isso é comichão. É comichão na sambiquira. Não tem outro nome. Tem sim, é oxiurus. É oxiurus. Por que eles não dão uma olhadinha nessa questão do estupro? É uma excelente pergunta, né? Nós temos problemas muito mais sérios, muito maiores no nosso país. Nós temos dados de violências. Está todo mundo careca de saber desses problemas maiores. Careca! Careca! Você está me colocando para falar de pessoas carecas. Não, eu falei que todos estamos carecas. É uma expressão. Verdade, verdade. Uma expressão da língua portuguesa. É perigoso ser uma expressão antidemocrática. Você sabe. Entendeu? Que o negócio tá feio. Mas é exatamente esse ponto, ô Pavinato, que você levantou é essencial. Duas coisas, tá? Primeiro é que nosso país... Uns com turbante de filho de Gandhi... Outros com turbante de filho de Glandes e assim vai. Verdade. Grandes filhos de Glandes. Você tentou segurar, somos testemunhas. Agora quebrou, a gente pode quebrar. Agora ele chutou o pé. Você foi bem até, mandando. E aí ele fica com essa cara de santo. Eu não falei nada. Eu estou falando coisa séria. Não deu mais pra mim. Estou falando coisa séria. Mamma mia, estou falando coisa séria. Vamos lá. Vocês que são dispersos. A gente tem uma mente poluída. Mas é isso, nós temos problemas sérios a serem tratados, nós temos números de criminalidade que se equiparam com países que estão em guerra. E nós não estamos em guerra. Então vejam só a gravidade da coisa. A gente tem um tráfico muito forte em algumas regiões do país, a gente tem uma dificuldade no combate a esse tráfico. Então nós temos outras questões que são urgentes, que são de agora, que nós precisamos tratar. Isso é mais uma vez a construção da narrativa, né? Ele precisa construir esse período fascista para dizer, olha como nós combatemos o fascismo, porque aí ele consegue dialogar com o discurso da campanha dele, né, que ele era o único candidato que conseguiria combater o fascismo no nosso país. Então ele consegue dar continuidade a esse tipo de discurso para manutenção dessa história do tal do fascismo, né, para esse desgaste mesmo que ele impõe no nosso país em relação a uma coisa tão séria que é o fascismo. E outra coisa também importante de dizer é o Silvio Almeida, né? O Silvio Almeida é o ministro do lado dos direitos humanos, cidadania do Brasil, mas o tempo todo ele está preocupado com quem infringiu o direito humano de alguém. Essa que é a realidade. Então, ano passado, por exemplo, ele tinha proposto fazer um tour nos presídios para verificar a condição do cárcere e tal. Então, assim, eu não entendo qual é a preocupação tão patente com essa parcela da população que claramente infringiu todas as regras do jogo, enquanto nós temos pessoas que, de fato, estão em vulnerabilidade, pessoas que, de fato, sofrem com a violência. E, ao mesmo tempo, é importante a gente colocar, você trouxe aqui o dado das meninas, cadê o movimento feminista, né, para defender essas meninas? Você não vê querem. Que eu tenho dado, inclusive mesmo não tendo dado. Mesmo não tendo... Tem dado no trabalho,
Tem dado em casa? Importante Não isso. tem. Em casa não? Só no trabalho. Só quando tá no trabalho. Só aqui, né? Só aqui Perfeito. com Ah, mas dados pelo menos oficiais. bateu, né? Deu check em um, então tá tudo certo, né? Perfeito. Ai, ai. Agora, que continuar, eu Você me perdi você se aqui. perdeu? Eu me Não, perdi. então vou puxar a partir do que Vamos lá. a Geise falou. Eu tô ô, muito Pavi. triste que vocês acham graça de coisa séria. É verdade, a gente não... Incorrigíveis somos nós, viu? Verdades virtuosas. Olha, Olha, tem um problema grande no processo educacional brasileiro, né? Que sobre determinados temas se recusa a admitir que há divergências. Fiquei muito feliz de ouvir isso que falou agora o professor Marcelo Suano, e que pena que pouca gente tenha acesso a isso. O projeto educacional brasileiro hoje, ao contrário do que é a história, que é marcada por contradições, por versões conflitantes, oferece só, sobre alguns temas, uma única visão. E isso faz com que a gente tenha tabus, tem assuntos sobre os quais você não pode fazer questionamento. E aí eu fico pensando, fazendo um exercício de futurologia. Imagina daqui 70 anos... Você leu o site do Silvio Almeida? Não. O Silvio Almeida fez um site, menino. Deixa eu te contar. Como é que é? Como é que é? O Silvio Almeida, ele fez um site do Ministério dos Direitos Humanos que chama assim, Opinião ou Ódio. Lembra do programa do Bolinha? Que entrava as mulheres... Não é da minha época. Como é que não fazia peguei. assim? Cadê? Eu trouxe silêncio hoje? véu, né? Alguém consegue pegar? Eu vou fazer, porque eu tenho que fazer, porque você não lembra, você é muito Não, novo. quero ver. Aí tinha um lencinho assim, ó. Elas põem um lencinho assim no Golgox. Né? Põe um lencinho aqui, porque aqui tem o pomo de Adão. Quem não sabe o que é pomo de Adão também volta pra escola. Aí elas entravam no bolinho assim. Elas são de marcianas. Vou te amarrar na minha cama. Aí elas paravam enfileiradas assim, uma atrás da outra. Aí você ligava de casa. Tinha que adivinhar. Aí ele falava, é ele ou ela? Era assim. Aí o site, menino, deixa eu te contar o resto. Deixa eu contar o resto. Não, não pode, hoje não pode mais. Não, mas o Ratinho fez. Eu lembro da versão do mas Ratinho. o ministro vai pegar ele. Aí o site, menino, deixa eu te contar. Ele escreve as frases que é ódio ou opinião. Quem E classifica? perguntar se é ele ou ela é ódio. Ah, não. O Silvio Então, Almeida. Então, o Bolinha seria. O Silvio Almeida não Caramba, podia mais ter tava lá bolinha no hoje. ódio. Pois é. Então, e daí eu fico me perguntando, daqui 70 anos, você imagina só, quando os alunos brasileiros forem estudar o que aconteceu, por exemplo, em 8 de janeiro de 2023. Será que as apostilas vão trazer que foi o golpe de 23? E se trouxerem, vai ser só isso? Será que esses alunos não vão ter nenhuma versão conflitante? Não vai ser apresentada uma outra explicação sobre o que aconteceu? Então, o que me garante que hoje, em 2023, estudando os livros de história, o que aconteceu em 1964, mas não só isso, em qualquer outro período, não tem nenhuma divergência? Foi exatamente aquilo. Acho que o que deveria ser apresentado aos estudantes seriam as diferentes versões. Por exemplo, essa explicação brilhante que trouxe agora o professor Marcelo Suano e que é simplesmente soterrada e excluída do nosso universo educacional. Há verdadeiros tabus na educação. Tem conflitos, por exemplo, sobre que dia foi descoberto o Brasil. Será que foi dia 22 de abril? Sobre o 7 de setembro? Foi nessa data a independência? Sobre várias questões. Né? Se Tem foi descoberto essa ou história, não. se foi descoberto, se é só uma exploração. Pois é, mas há um filtro, né? Um verdadeiro filtro. Então, acho que, por mais danosa que seja uma medida como essa, por mais que seja um gasto de recursos públicos, funcione também como uma cortina de fumaça para o governo federal, é bom que ela traz à tona esse assunto, porque criou-se também um outro conceito que soterra tudo isso, que é o conceito de revisionismo histórico. Ou seja, qualquer questionamento que você faz sobre um fato histórico já é classificado como revisionismo, que é uma versão diferente do negacionismo. É como se você fosse um herege, alguém que está afrontando o processo histórico. E acho que não é bem assim. Questionamentos são bem-vindos. Ô, Tiago, a gente tá assim em todo canto. Agora tem o movimento cristão também, né, que fala que Paulo de Tarso, descobriram que Paulo de Tarso perseguia cristão antes de fundar as primeiras comunidades cristãs, e aí ele é traidor, eles estão tentando cancelar a assinatura da Bíblia. Estão tentando cancelar a assinatura da Bíblia porque descobriram que Paulo de Tarso perseguia cristão antes de se converter ao cristianismo. A vida é assim. É a banana As comendo. pessoas descobrem. Tem muita gente esperta hoje em dia, muita gente inteligente que faz dossiê.
Você acha que Paulo de Tarso ia escapar dessa? Ontem eu ouvi uma expressão de um policial civil que ele falou assim, tá faltando trouxa no mundo, porque esperto tá cheio. Então, tá faltando produzir trouxa. Mas o que eu tenho a dizer em relação a isso, os demais componentes aqui não falaram essa parte, foram muito técnicos, uma aula a gente teve aqui, o Vitor Cirúrgico também. Eles falam tanto em corte de gasto, que era a pauta anterior, e aí vem querer criar uma comissão, não vai custar nada essa comissão, né? Isso aí vai ser de graça, né? Ninguém vai ganhar nada, vai todo mundo ali com fins filantrópicos tocar essa comissão, e aí vem a Simone Tebet e levanta uma possível desvinculação do salário mínimo da aposentadoria para deixar todos os aposentados em pânico. Eles querem cortar de onde não deve, eles querem cortar da pessoa que ganha para comer, né? E vem criando comissões, é promessa de campanha, tudo bem, mas cara, isso custa dinheiro. Então se é para cortar, corta direito. Eles fizeram uma viagenzinha para a Europa no Dia dos Namorados e gastaram 70 mil reais numa diária de hotel. Não. O Estadão Verifica falou que não é isso. Não é isso? O Estadão Verifica... Não, é verdade. Então me ajuda, Eu juro, eu até trouxe aqui semana passada. Me ajuda, por favor, uma injustiça. Eu postei isso aí, o Instagram, ele colocou lá, o Estadão Verifica me desmentiu. Eita. Porque não foi 71 mil a diária do hotel. Certo. Não foi aquele hotel, foi outro hotel. Era de outro. Tá? Não foi 71 mil a diária do Lula e da Janja. Uhum. O governo gastou com equipe ali naquele hotel, acho que quase 400 mil. Então erramos. E não foi 71 mil a diária do quadro Lula e da Janja. Quanto foi? O valor foi não informado pelo cerimonial. Tá, mas a patota foi 400 mil. Então não foi 71 mil. Tá bom, então vou corrigir. Nós não sabemos quanto foi, porque eles não declararam. Então vou corrigir. É isso aí. Temos que falar a verdade aqui. É óbvio. Não vem mentindo que foi 71 mil, não. Ninguém sabe quanto foi. Mas eu achei que tinha acabado essa história de sigilo. Pode ter sido 200. Mas não foi 70. Mas não falou, não informou. Pode ter sido os 400 mil redondo. Mas ninguém contou, então não dá pra falar que é. Temos que ser honesto aqui. Não, desculpa pela minha gafe, então. Jornalisticamente é uma vergonha eu ter errado. 70 mil, pra quem não sabe, dá pra passar 15 dias. Se você for viajar na Europa, eles foram para França e Suíça. Então, provavelmente não ficaram em um hotel, né? Quando você vai para a Europa, você vai quicando de hotel em hotel. Eu mesmo fui quicando pelo mais barato, né? A oportunidade que eu tinha. Então, eu passei praticamente 15 dias com 3 pessoas, com o preço de uma diária do hotel. Então, eles querem cortar da onde não deve e essa monarquia velada que a gente tem. Esse pobrismo aqui também. Esse pobrismo aqui que a gente tem. Você já cancelou sua assinatura da Bíblia? Não, jamais. Eu quero garantir o meu pedacinho no céu e com a assinatura da Bíblia. Paulo de Tarso é traíra. Coisa feia, né? Não, descobri. Ele matava cristãos. É demais. Assistam Ele The Chosen. Só virou cristão depois que Jesus foi crucificado. Pode recomendar o The Chosen? A culpa da crucificação de Jesus foi do Paulo Apóstolo. Não foi o Pilatos ali? Não, porque se ele não matasse cristão lá atrás, então, entendeu? Tudo bem. Entendeu? Então eu tô pensando em cancelar minha assinatura. Eu vou rever também. Tá? Vou rever o meu conceito. Não, eu soube pela internet. Não, mas assistam The Chosen. Eu vi dossiês. Assistiu The Chosen? Assisti. Ótimo, né? Assisti, bonito. Excelente. Mas é com base na história do Paulo. E eu não confio nesse Paulo. Não consegue confiar mais. Não consigo. Faz parte. A Não gente consigo fica assim mais. mesmo, Não consigo mais. A credibilidade foi pro ralo. Foi. As vendas de Bíblia despencaram. No mundo inteiro. Olha aí. No mundo inteiro. Até no fenômeno. Um fenômeno. Até no digital despencar. Olha, parlamentares da base aliada ao governo Lula e que integram a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados conseguiram, por um voto, apenas um, rejeitar o parecer apresentado pelo deputado Paulo Bilinski, do PL, em favor de um projeto de lei que obrigaria a presença de seguranças armadas nas escolas da rede pública e privada de educação. Nas redes sociais, Paulo Bilinski criticou o posicionamento dos parlamentares aliados ao governo, dizendo que o sangue das crianças está nas mãos da esquerda. Vamos ouvir o Paulo Bilinski.
Acabamos de perder a votação do projeto de segurança nas escolas. A esquerda votou contra. Nós perdemos por 1 voto. Eu vou expor aqui de cada um deles, mas vocês precisam saber que o sangue das crianças está na mão da esquerda. Eles votaram contra. Eles tiraram a chance dos seus filhos de terem segurança armada nas escolas para parar os ataques, para acabar com o crime. É isso que eles fizeram. Parabéns para a esquerda, agora as escolas vão continuar desprotegidas. É isso aí, para um governo, para uma esquerda que quis soltar uma cortina de fumaça no caso do abuso infantil em Marajó. Essa aí é uma nova contribuição da esquerda brasileira e sobre isso a gente vai falar daqui a pouco. Não saia daí porque ainda tem menos like do que gente assistindo. Como é que é possível isso aí? Ah, vamos para a esquerda também. Já volto, fica aí. Ô, Vitor Brown, mas também vamos combinar. Vamos. Se aprova esse negócio de ter segurança na escola, como é que as crianças vão conseguir comprar a binga de maconha? Aí que tá o problema, pode ser a explicação. Porque eu não consigo entender, ô Pavi, porque eu moro até do lado de uma escola particular e lá tem segurança armada na porta da escola, nos vários acessos, porque é uma escola gigantesca, é uma escola que eu imagino ser de alto padrão, tem seguranças em todas as entradas, armados. O segurança clássico, com aquele radinho, Nextel, falando com o outro que está no outro acesso, libera se o pai, se aquela criança é filha dele, libera ou não. E isso é uma garantia para os pais, isso imagino dá conforto para os pais. Tem até a Mossad na porta da escola, essas escolas que é praticamente o exército ali, Então tem um esquema de segurança reforçadíssimo e qualquer outro estabelecimento que a gente frequente, a gente deseja segurança, né? Imagina um pai para escolher a escola do filho, ele quer um lugar que seja seguro. A gente quando frequenta um shopping fica mais tranquilo se tem um segurança, se você está mexendo no celular na rua, você chega perto de uma farmácia que tem um segurança na porta, você quer entrar num lugar que tenha segurança, para você se sentir seguro. E por que não nas escolas? Um ambiente em que estão se proliferando os crimes, vão só aumentando os relatos de ataques, de massacres nas escolas, que antes eram uma realidade, especialmente dos Estados Unidos, mas que estão acontecendo aqui no Brasil, e não só por causa de facilitação de acesso à arma de fogo, porque tem ataques que são cometidos com armas brancas também. Então, quem quer fazer coisa errada, dá um jeito, ou consegue ilicitamente uma arma de fogo, ou comete com algum outro tipo de dispositivo. Por que não nas escolas as crianças terem direito à segurança? Várias escolas particulares aqui no Brasil já estão investindo nisso. É claro que fica mais cara a mensalidade, é claro que é um luxo ainda hoje no Brasil. O projeto que foi derrotado agora na Câmara dos Deputados previa a ampliação disso. Previa que, por exemplo, as escolas públicas também tivessem essa medida, também tivessem a presença de seguranças armados. Garanto que os pais de famílias humildes que não têm condições de pagar uma escola particular caríssima para os seus filhos gostariam que na escola pública também tivesse um segurança armado. Então você limita isso a uma elite, você restringe o acesso à segurança a poucas famílias que têm condição de arcar por isso na rede privada, porque é uma medida buscada. Hoje é uma preocupação dos pais também a segurança física dos alunos dentro do ambiente escolar. Se o shopping tem segurança, se aqui na Revista Oeste tem segurança, se em qualquer prédio tem segurança, no shopping center, no supermercado, na academia que você frequenta tem segurança, por que não nas escolas onde estão as crianças? É preciso investimento em câmeras, é preciso investimento educacional também. O trabalho de inteligência das polícias está sendo muito bem feito aqui no Brasil, é importante ressaltar isso. Vários ataques são frustrados por meio de trabalho de inteligência, mas alguns são impossíveis de se prevenir e infelizmente acontecem. A segurança privada e armada seria muito eficaz para impedir isso. Pena que a ideologia fala mais alto, pena que a politicagem falou mais alto e esse projeto acabou derrotado. Olha, Geisiane, eu lembro que quando teve o último episódio de morte em escola, o ministro da Justiça era o Fla-Fla, para os íntimos, Flávio Dino. O presidente era o Lula. E ele falou que ele ia, naquele dia, disponibilizar uma verba do Fundo Nacional de não sei o que, de Segurança Pública, para que as escolas tivessem policiamento. Ele falou. Aí você pegava e dividia pelo número de escolas do Brasil, só as públicas, descartando as particulares, não dava para você colocar metade de um guarda o dia inteiro numa escola.
é uma coisa sensacional. E aí? Não vai contra aquilo que foi prometido? Ah, mas quem prometeu foi o Lula? Olha, eu ia falar exatamente do Flávio Dino, muito bem lembrado. Mentira. Muito bem lembrado esse fato. Você está colando. As nossas mentes estão trabalhando juntas, unidas. É capaz de ser um ato antidemocrático também isso. Mas veja só, olha que interessante essa pauta pra gente. A gente sabe que a esquerda o tempo todo tem dentro do seu vocabulário a educação. Então, o Lula, a gente falou essa semana passada, que ele vai fazer mais pela educação. O tempo todo esse homem está falando de educação. É uma palavra que não sai da boca dele, não sai da boca do petista, e não sai da boca da esquerda. O tempo inteiro eles estão batendo nessa tecla da educação. E aí, quando a gente tem um projeto que vai efetivamente ter uma ação de proteção a essas crianças, né? Porque se por um acaso acontecer algum tipo de ataque, você tem ali alguém para que não aconteça uma tragédia com crianças, como já aconteceu aqui ano passado no nosso país, e aí simplesmente a esquerda vota contra. É importante a gente lembrar à nossa audiência que o Paulo Bilinski, ele era delegado, então assim, ele não é um homem que não entende da área de segurança pública. Ele é o cara, ele pratica tiro esportivo e tal, então assim, ele tem um vasto arcabouço teórico, ou seja, ele tem um vasto conhecimento no que diz respeito à segurança pública, segurança de maneira geral. Não é um cara qualquer sem nenhum tipo de especificidade técnica no cargo, tipo o Haddad no nosso ministro da Fazenda. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um cara técnico que entende do que está sendo dito ali, sendo proposto. Então, assim, a primeira coisa por que raios a esquerda está se contrapondo a um projeto de segurança para as crianças? E aí, já caminhando aqui para o final do meu comentário, acho importante a gente lembrar para a nossa audiência o seguinte. Quando aconteceu um ataque numa escola, agora eu não lembro exatamente, mas foi lá no sul do país, não sei se foi em Santa Catarina, agora minha memória falha, e o Flávio Dino era o ministro da Justiça na época, e ele fez uma associação com o assassino da escola com o 8 de janeiro. Tá? Na época estava aquele burburinho a respeito da PL da censura nas redes sociais. Então ele fez essa associação e ele falou com todas as letras, tá? Que é a mesma matriz de pensamento, por exemplo, ele chamou de assassino de crianças e que são a mesma matriz de pensamento. Que mesma matriz de pensamento? Que une aos manifestantes do dia 8, e a gente sabe que tem muita coisa para falar do dia 8, não vou me alongar aqui, mas ele fez essa associação, né? Ele equiparou pessoas manifestando em prol de liberdade, em prol de não ter uma pessoa descondenada na cadeira da presidência, com um cara que friamente assassina crianças. Então vejam só vocês como a canalice da esquerda é muito grande quando ela precisa usar as crianças como vítima. Quando nós precisamos de fato defender as crianças porque elas são de fato ali frágeis e precisam de defesa, aí eles se opõem. Então assim, é sempre só da boca para fora. Na hora da prática, nunca é efetivamente aquela ação para quem ele diz que defende. Se você fala alguma coisa, tem hoje o Gabinete do Inferno, que foi criado pelo Lula, né, no primeiro dia de governo, que é a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia, que ele deu lá para o Jorge Imbecias, que é o AGU, que é advogado-geral da União, mas ele combina muito mais com a rima do AGU, né, o cargo de processar pessoas que criticam o governo. Isso no Conselho de Europa tem uma diretiva nova desse semestre que passou, que chama isso, a sigla inglesa, de SLAP, S-L-A-A-P, que é Strategic Lawsuit Against... SLAP com 2 P's, aliás. Strategic Lawsuit Against Public Participation. São ações judiciais estratégicas contra a crítica pública. E o Brasil, ele institucionalizou aquilo que o Conselho de Europa chama de movimento ditatorial. Todo mundo que critica é processado. Eu, pelo menos, esse inferno aqui, desse imbecil do Bessias, me pede 300 mil, porque eu atingi a moral do governo. Ele me pede 300 mil, né? Imagina, logo eu,
A esquerda disfarçada. Agente infiltrado. É um agente infiltrado. Eu tô surfando a onda dos desgraçados, só se for. Porque, olha, eu vou falar. Aí tem essa AGU que o negócio das crianças do Marajó, do abuso infantil. O que o Silvio Almeida fez? Silvio Almeida peida. Silvio Almeida, ele acionou a AGU para ir atrás de quem estava fazendo denúncia, ao invés de averiguar o abuso infantil. Aí no Rio Grande do Sul foi a mesma coisa. Começou aquele negócio, mostrar que os civis estavam ajudando os civis, a AGU foi acionada. Aí pelo Paulo Pimenta dos outros. Então, esta AGU está fazendo tudo isso. Você não pode criticar, não pode falar nada, que enquadra como fake news, enquadra como ofensa à honra da magnanimidade da União Brasileira. Vão se catar, meus filhos. Vamos lá, sabe, você pega aí, ó. Pega o telefone de quem está cancelando a assinatura da Bíblia, vão jogar baralho. Os deputados da oposição, só para vocês terem uma ideia, professor Sônia e Thiago, eles estão mobilizando, tá, contramedidas do governo Lula, né, contra fake news relacionadas à tragédia do Rio Grande do Sul. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, a mobilização mira especialmente a Advocacia Geral da União, a AGU, comandada pelo pincher do Planalto, Jorge Messias, que encabeçou é ótimo, né? Dá sentido que ele tem uma cabeça, ações sobre o tema que desagradam, né? Os temas que desagradam. O grupo adiantou a tramitação de um projeto de lei que pode extinguir o recebimento de honorários por advogados públicos. Além disso, os parlamentares tentam dissolver uma estrutura da AGU que afirma trabalhar o combate às fake news. Oficialmente, o órgão criado se chama Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, como eu adiantei. Tinha que acabar com isso aí. Mas isso... Nem o Costa e Silva sonhou com um órgão desse, professor. Jamais sonharia. Porque no momento do Costa e Silva, aquele período ainda estava tentando se reconstruir e entender, afinal de contas, o que estava acontecendo. Porque o objetivo era fazer a redemocratização antes dos anos 70. Mas eu nem acredito que isso poderia ter sido pensado naquele momento. Emílio Garrasta Azul sonhou em coçar a AGU. Olha, eu vou te falar, Pavinato, Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, isso só não é o Ministério da Verdade, porque não é autônomo em relação à AGU, mas o que acaba tornando a AGU o próprio Ministério da Verdade, o que já configura exatamente uma ideia autoritária e que tenta nortear uma conduta do debate na sociedade. Agora, uma sociedade, para ser livre, ela tem que ter o debate pleno e tem que ter o direito da contestação. O que isso aqui demonstra é apenas que nós estamos configurando e concretizando cada vez mais um regime autoritário. Talvez muito mais rígido do que todos os laivos de regimes autoritários que nós tenhamos vivido no Brasil ao longo da sua história. O que vai ser configurado aqui é insuportável. Mas quando a gente olha e vê assim, a oposição, parabéns, oposição, tem que ser proativo. Não é possível que a oposição não trabalhe vendo aqueles pontos estruturais que realmente articulam todas as ações do governo contra a democracia. E detalhe, como eles se dizem defensores da democracia, mas dificilmente eles falam de Estado democrático de direito. Porque o argumento deles é, em defesa da democracia, eu vou acabar com o direito de expressão, o direito de associação, o direito de reunião, o direito de ir e vir, vou acabar com todos os direitos. Em defesa da vida, eu vou matar todos vocês. É quase isso. Olha, eu vou fazer uma comparação histórica, pode parecer uma brincadeira. O que eles fazem é quase... Vou falar, já estou ouvindo falar do Drácula, de dente, aquela bobagem toda. Drácula não era aquilo, ele foi um príncipe. Só que ele tinha um rigor que sempre configurava no uso da violência para a solução dos problemas. Um dos problemas que ele resolveu, que os mendigos e os pobres da sua cidade, da cidade em que ele era capital do seu principado, chegaram e pediram para que ele resolvesse para sempre todos os problemas que eles tinham, de fome, doenças, o que quer que fosse.
O Drácula resolveu isso de uma maneira muito simples. Marcou um jantar, colocou todos à mesa, fechou e tocou fogo. Matou todos. É basicamente assim que eles trabalham. Eles falam, para resolver os problemas, como é que a gente faz? Para, em defesa da democracia, mate-se todo aquele que é contra o que nós falamos, que é a democracia. O Lula falou basicamente ontem, é isso. o Lula falou ontem, nós vamos pôr para arrebentar e só vai ficar quem gostar da democracia. É exatamente isso. E detalhe, e eles se acham no direito de dizerem que são os defensores e os reconstrutores da democracia no Brasil. Aqui tem a liberdade. E quem for contra eu prendo e arrebento. Essa Procuradoria Nacional, ela não pode existir. Esse é o ponto. Não pode, nunca ela não pode existir. Porque ela é um atentado à democracia, ao Estado Democrático de Direito. Essas coisas da AGU, esse órgão, só pode com PH. Mas nada. É isso aí. Só pode com PH. Não é, Thiago? Ou se é. A respeito da pauta anterior ali, eu só vou fazer um pequeno briefing aqui. O cerne da questão é que nenhum filho de nenhum político frequenta uma escola pública. E agora com a liberação do porte, né, de 40 gramas de maconha, essa segurança vai ser muito mais necessária, porque tem muita liberação da boa. Tem muito estudante esperando acabar as férias escolares para poder queimar um sem a polícia falar nada. E agora em relação a essa questão das fake news, isso é muito é um assunto até que já ficou meio que insuportável, porque tudo que é falado em canais que não tem ali o logo, aqui tem o logo Brasil, União e Reconstrução. Não tem. Onde tem? Ali em cima, no lado do QR Code? Não tem. Então aí a gente está sujeito a ser proliferadores de fake news. Agora, todos que têm esse logo não fazem nenhuma fake news. E isso é muito complicado, porque o STF, ele erra em umas situações que ele não calcula muito bem o que vai ser do futuro. Fizeram agora a liberação do porte em 40 gramas, se a Cracolândia explodir, não é culpa do STF. Lá atrás, você teve uma decisão, você lembra, Pavinato? A gente falou em live. Jornalista não precisa mais de diploma. Não. Aconteceu o quê? Um monte de youtuber opinando, falando o que bem entende, alguns recebendo para falar o que é de interesse ou não é, e aí hoje eles estão pagando essa conta querendo cercear o direito de expressão de quem está ali no YouTube. Transformou uma série de pessoas em jornalistas. E quem fez isso? O senhor excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Foi o voto de Minerva da situação, se eu não estiver enganado, aqui vocês me corrijam. E agora a gente vive a mesma situação com a maconha. Todo mundo, o Tarcísio querendo acabar com a Cracolândia, o caos instaurado, Las Vegas virando uma Cracolândia mundial também, e eles vêm e liberam o porte de 40 gramas simplesmente para aliviar os presídios. Não consigo entender. Não dá para entender, porque é ilegal, imoral, indecente, inconstitucional, é um golpe ao Estado Democrático de Direito, portanto, é antidemocrático, e quem paga é a Fátima Tubarão. Mas é fácil enganar o povo. É muito fácil. Eu como traidor disfarçado, eu vou explicar para vocês como se faz o truque. É muito fácil, sabe por quê? Porque as pessoas elas não param para pensar. Porque quem fala que o brasileiro tem uma parcela da população, e é essa parcela que é o fiel da balança. Não é aquele que tem convicções fortes, que para e pensa. Mas tem aquele fiel da balança. É aquele 1 milhão dentre 200 milhões, é aquele 1 milhão que ferra tudo. Que é o pessoal que fala, eu confio, eu não confio. Confiança, anotem no caderninho da vida de vocês, meus amores. Confiança a gente tem quando a gente não sabe. Quando eu falo, eu confio na minha namorada, eu digo que eu acredito que ela não me trai. Porque eu não sou onipotente, onipresente, onissapiente para saber tudo que ela faz quando eu não estou. Então a confiança é aquilo que se diz quando você não pode saber. Porque não tem como saber. Agora, quando você pega e fala, eu não confio no que ele fala, aí a culpa é sua, meu amigo. Aí a desgraça é culpa sua. Porque o que uma pessoa fala, escreve, faz, mostra, volta atrás, você pode conferir. Você pode parar para pensar. Mas daí se você quer ficar no confio ou não confio, a desgraça acontece aí.
Estou errado, professor Suano? De forma alguma, raciocínio maravilhoso. Pois é, e deixa eu falar para vocês aqui, ó, dar o nome dos 3 primeiros que assinaram, e foram muitos, dezenas. Boa. Tá? Os 3 primeiros que assinaram a Revista Oeste e ganharam um exemplar autografado, já vou autografar ao final do programa, foram Paulo Rogério Ascar Pereira, foi o primeiro que assinou às 14 horas 13 minutos e 10 segundos. Excelente. O segundo vai para Marcos de Jesus Magalhães, que assinou às 14 horas 13 minutos e 55 segundos. A terceira que assinou foi Priscila Beltrame Formaggio, às 14 horas 14 minutos e 9 segundos. E eu vou dar uma lambujinha, vou dar um quarto de presente para o primeiro que fez assinatura anual. Tá? Então, como eu estou com um coração bom hoje, o quarto é Lino Tadeu Vidal, que fez a assinatura anual às 14 horas 16 minutos e 10 segundos. Parabéns a vocês. Muito obrigado, Tiago, pela presença. Obrigado, Geisiane. Obrigado, professor Marcelo Suano. Obrigado, Vitor Brown. Sabe por quê? Porque são 16 horas e 2 minutos. Então repita. 16 horas e 2 minutos. Tem tempo para um presentinho? Claro, me dê. Antes de mergulhar nessa loucura da política, lá no YouTube, quem puder seguir lá, Tiago Parigiani. Sem coleira. Antes de mergulhar nessa loucura, eu fiz essa biografia que é de um grande atleta brasileiro, Vanderlei Silva, o Mike Tyson brasileiro, para quem conhece MMA. E tá lá disponível na Amazon as últimas unidades. Quem puder, edição de colecionador. Então está aqui. Aproveite, esse é presente do Pavivi. Eu vou lhe dar de presente esse meu aqui também. Obrigado a vocês. Eu fiquei muito feliz depois que eu fiz a conta hoje. E notei que os coléricos, e notei que os estridentes, os histriônicos, os sem Cristo no coração, os que cancelam Bíblia, na nossa audiência, são apenas 0,07%. Nós temos 99,93% de pessoas de bem. Muito obrigado. A maioria é silenciosa, né, Pavivi? Não é, isso exatamente. A maioria é silenciosa. Costuma ser assim, né? É sempre assim. É sempre assim. E isso é cristão também. Não alardear. Muito obrigado, fiquem com Deus e vejo vocês amanhã, ao vivo, aqui no canal da Revista Oeste, às 14 horas. Tchau, tchau. Fala pessoal, meu nome é Tiago Parigiani e você está aqui prestes a ser mais um dos inscritos que querem um Brasil mais limpo. Eu sou jornalista e eu cansei dessa imprensa em crise que quer falar mal da esquerda porque recebe dinheiro, quer falar bem da direita porque tem algum interesse. Aqui você vai ouvir a verdade, nada além da verdade. Se você cansou da imprensa tendenciosa, quer um jornalista independente, conservador, que vai falar a favor de um novo Brasil, de um Brasil mais limpo, eu convido você a se inscrever e mais, ser um patrono aqui desse canal para você apoiar a nossa independência editorial. Aqui você vai ter a verdade, nada além da verdade. Se inscreva nesse canal e venha comigo para uma nova jornada de um Brasil muito mais limpo, justo e transparente. Tiago Parigiani, jornalista, me siga, vai ser uma honra ter você aqui no nosso canal Brasil Inteligente.